Era 30 de junho de 2018. Eu acordei de manhã, tomei meu café da manhã e fui para a academia. Como tinha sobrado um pouco de energia, eu decidi dar uma corrida. Corri uns 3 quilômetros e mal eu sabia que provavelmente seria a última vez que eu correria na minha vida. Era a festa de aniversário de um amigo meu na casa de outro amigo. A festa era no salão de festas. A gente decidiu subir no sótão do salão de festas. E eu não me lembro muito bem, mas eu lembro subindo as escadas e, de repente, bum, ficou tudo preto. Quando eu acordei, eu estava numa quadra de tênis, deitado. Eu não sentia minhas pernas e não conseguia respirar direito. Eu olhei para o lado, estavam todos meus amigos em volta, com uma cara de desespero, e ali eu já sabia que coisa boa não era. Em questão de pouco tempo, meu pai apareceu lá, e eu sabia que era sério. Ali eu comecei a chorar. Eu fui de ambulância até o hospital e meu quadro clínico estava muito instável e eu tive que ficar alguns dias entubado, esses 3 dias. E quando eu acordei, eu fiz uma cirurgia de estabilização na coluna e os médicos me falaram que eu tinha caído numa altura de 10 metros. Eu tinha quebrado a 9ª vértebra torácica, rompendo a medula por completo, e também eu fraturei 6 costelas, perfurando o pulmão. Ali, meu mundo desabou, porque eu sempre fui uma pessoa atleta, skatista, surfista. Eu tinha 20 anos, estava no auge da minha vida na minha cabeça. E para mim ia ser complicado seguir a vida dessa maneira. No hospital, eu já comecei a refletir como é que ia ser minha vida numa cadeira de rodas. Os médicos me falaram que eu nunca mais ia andar. E para mim foi muito difícil, porque eu não tinha ideia. Como é que eu vou fazer as coisas que eu mais gosto? Eu sempre adorei minha liberdade, prezei muito por ela. E naquele momento, tudo era impossível. Eu fui contaminado pela tristeza. Eu tive os primeiros pensamentos que eu sabia que eu ia ter que me adaptar, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E no hospital, eu não queria mostrar minha tristeza para as pessoas, eu tinha que ser forte, ou pelo menos parecer ser forte. Então eu decidi fazer uma promessa para o meu pai. Eu prometi para ele que ele nunca ia surpreender com a minha reabilitação. Foram 21 dias na UTI, que foram muito complicados. Eu batalhei pela minha vida. Tive diversas complicações no pulmão, passei por diversos procedimentos. Depois disso, desses dias na UTI, eu fui para o quarto. Lá eu já estava um pouco melhor com a minha cabeça, eu já estava um pouco mais preparado para lidar com isso. E eu me lembro que eu olhava para uma janela que tinha, eu via o movimento da cidade e eu ficava refletindo. Como é que vai ser a minha vida numa cadeira de rodas? Será que eu vou conseguir fazer as coisas que eu mais amei? Será que eu vou ter a autonomia que eu sempre prezei? Eu sabia que a maior batalha ia ser mental, psicológica e não física. Eu teria que vencer essa lesão. Depois disso, eu fui para um apartamento temporário, porque a gente tinha que adaptar a minha casa para mim poder ter o máximo de dependência possível. E a primeira realidade nesse apartamento foi muito, muito difícil, porque eu era completamente dependente das pessoas. Eu me lembro que quando eu acordava, eu precisava gritar ou ligar para alguém para me tirar da cama. Eu não conseguia me vestir, não conseguia sair da cadeira. E o pior de tudo, eu precisava de ajuda para tomar banho. Eu não tinha só perdido a minha autonomia, como eu tinha perdido até a minha privacidade. Passaram-se alguns meses e eu estava indo para São Paulo. Eu ia para um hospital que se chama Lúcio Montoro. Ele só trabalha com pessoas com lesão medular e que tiveram um AVC. A ideia dessa reabilitação era me ensinar como ser um cadeirante independente e como me virar no dia a dia. Na primeira semana eu tive minha primeira grande conquista. Eu aprendi como transferir da minha cadeira de rodas para a cama. Eu aprendi que toda deficiência é uma deficiência e a gente não pode botar elas numa caixinha porque é sempre diferente. Lá eu também comecei a refletir que mindset, ideias que eu precisaria para passar dessa lesão da melhor forma possível. Passou-se um tempo lá e eu aprendi como me transferir, como me vestir, como tomar banho.
e aos poucos eu fui recuperando a minha autonomia. Eu estava pronto para voltar para Porto Alegre, eu estava mais motivado que nunca, eu estava pronto para começar a minha reabilitação e dar meu máximo. E eu precisava fazer muita fisioterapia naquele início. Era fisioterapia de segunda a sexta. Os médicos me falaram que o primeiro ano era o ano que eu tinha mais oportunidades e chance para recuperar os movimentos e sensibilidade. Então eu estava pronto para dar o meu máximo. Eu fiz um ano assim de fisioterapia muito intensa e depois disso eu fui me adaptando à vida. Eu consegui voltar para a academia, que eu precisava ficar muito forte nos membros superiores, porque agora eles são minhas pernas, né? E aos poucos eu fui voltando para as atividades que eu gostava. Eu consegui voltar para o surf adaptado e comecei a fazer jiu-jitsu também e vários esportes. E ali eu comecei a recuperar minha autonomia. Depois de mais um tempo, eu adaptei um carro e aprendi como desmontar e botar minha cadeira de rodas no carro. E ali, nada mais podia me parar. Eu era completamente independente, eu podia ir para o lugar que eu quisesse, a hora que eu quisesse, e não estava precisando de ajuda. E aí, depois, passou mais um ano, e eu não tive os resultados que eu queria na fisioterapia. Eu queria voltar a andar, mas estava muito longe disso. Então, eu decidi que era hora de eu começar a focar mais na minha vida, na minha rotina, e eu ia diminuir um pouco a fisioterapia. Eu ia fazer 2, 3 vezes por semana, mas eu sabia que era questão de tempo, até a medicina e a tecnologia evoluírem. Então, eu nunca ia poder fazer fisioterapia, eu ia ter que seguir, mas ia ter outros focos. Eu já estava completamente independente, e eu precisava ser feliz independente dos resultados da físio. Então, eu sempre estava procurando e estudando tecnologias e tratamentos que estavam por vir. Em 2021, eu conheci um tratamento que se chama estimulação epidural. E estava tendo muitos resultados, mas eu não tinha muita informação ainda. Até um dia que eu falei com uma médica e me falou sobre esse tratamento. Então, eu resolvi investir mais nele. Comecei a estudar, comecei a falar com pessoas que estavam fazendo, e cada vez que eu via, eu me fascinava mais e achava muito promissor. Então, eu decidi que eu ia falar com alguns médicos para eles me ajudarem a ver se era viável ou não. Foi difícil, muitos médicos falaram que eles só queriam dinheiro das pessoas e não ia ter resultados, e falavam que uma lesão medular não tem cura, que essa era a minha vida. Mas eu achei um médico que estava disposto a estudar e me ajudar, e ele falou que era muito promissor e plausível. Então, eu decidi que eu ia fazer de tudo para conseguir fazer esse tratamento. Era muito caro, então eu precisava ir atrás do recurso financeiro. Com a ajuda de alguns amigos próximos e de outros nem tão próximos, eu consegui arrecadar o dinheiro. E embarquei para o México para fazer essa cirurgia. Chegando lá, fui direto para o hospital que ia fazer a cirurgia. Quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu estava com um sorriso imenso no meu rosto. E os médicos até brincaram que nunca viram alguém tão feliz em estar numa sala de cirurgia. E ali começou. A ideia desse tratamento de estimulação epidural, tu implanta 15 eletrodos direto na medula, em uma bateria recarregável. Esses eletrodos são de corrente elétrica, então a gente fica testando todas as variáveis dessa corrente para achar que movimentos que eu ia conseguir. E a gente chama esse processo de mapeamento. A gente foi mapeando os movimentos e as variáveis da corrente. Já na primeira semana, eu conseguia mexer minhas pernas de maneira voluntária, pelas primeiras vezes, em 3 anos. Era inacreditável, porque me disseram que era impossível. E ali eu estava provando para muita gente que, para quem acredita, nada é impossível. Hoje eu estou muito focado na fisioterapia, eu estou conseguindo caminhar pequenas distâncias com o auxílio do fisioterapeuta e do andador, e acredito que, em questão de tempo, não vão ser pequenas distâncias. Em dezembro eu vou voltar para o México, vou fazer a segunda parte da minha cirurgia, e acredito que dali eu só vou melhorar. E eu tive que me adaptar fisicamente, mas também tive que me adaptar mentalmente, porque essa batalha era muito mais mental do que física. Então eu comecei a pensar alguns mindsets que iam poder me ajudar. E eu aprendi que a gente não controla as coisas da vida. Porém, com muito trabalho, muito treinamento,
A gente pode controlar como é que a gente vai reagir a essas coisas da vida. A ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre o poder da adaptação. Tá, mas, João, o que a adaptação tem a ver comigo que eu não tenho nenhuma deficiência? Tem tudo a ver. A teoria da evolução de Charles Darwin diz que a adaptação seria a característica que favorece a sobrevivência dos indivíduos em determinado ambiente. Hoje, no mundo moderno, a gente não precisa mais caçar para comer, a gente não precisa, a princípio, fugir de ameaças. A adaptação é muito diferente. A adaptação no meio de trabalho, no meio de estudos, relacionamentos, amizades, surpresas da vida, doenças, pandemia e por aí vai. E essa adaptação mental, vocês não precisam passar por uma coisa imensa, como eu passei, para ter isso. Vocês podem treinar para ver sempre o lado positivo das vidas e tentar reagir da melhor forma possível. É difícil, eu sei que é muito difícil, e muito treinamento, mas como qualquer coisa na vida, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. E meu recomeço é todos os dias, eu tenho que todos os dias treinar e treinar isso para ter melhor qualidade de vida. Bom, para finalizar, queria trazer uma conclusão aqui para vocês, fazer uma reflexão. O IBGE diz que por volta de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso é mais 20% da população. E como eu falei antes, a pessoa que nasce com uma deficiência ou que por alguma coisa da vida acaba adquirindo uma deficiência, ela tem todo um processo físico para se adaptar para o mundo. E é muito difícil. Tu precisa se adaptar para chegar lá. E quando tu chega lá, é um problema, porque existem muitas barreiras. Tem a barreira física, que é a falta de acessibilidade, e as barreiras invisíveis, que é o preconceito, o capacitismo e a falta de empatia, muitas vezes. E antes da nossa deficiência, somos pessoas que nem vocês. A gente tem sentimentos, desejos, como qualquer um. E eu gostaria de convidar o mundo agora a se adaptar a nós. A gente teve esse trabalho de adaptação e agora acredito que é a vez do mundo e das pessoas se adaptarem. Para finalizar, eu queria fazer um agradecimento a todo mundo que esteve comigo, meus amigos, familiares, amigos não tão próximos. Porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui sorrindo hoje. Muito obrigado.